A paz do Senhor, um bom dia, boa noite. Não sei quando você vai ouvir, mas o importante é você ouvir. Hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho que aconteceu comigo há muitos anos atrás. E eu falava, Senhor, já tem tanto tempo. E o Senhor falava para mim, não importa o tempo, o importante é que eu fiz na sua vida. E eu vindo aqui fora, eu olhei esse dia tão lindo. Essa sombra, estou debaixo de uma sombra, mas o sol está brilhando, esse pé de jambo no meu quintal, me alegro ver os pássaros cantando. E o Senhor trouxe à minha memória o que Ele fez na minha vida e assim minha alma se alegrou e eu vou compartilhar, porque o Senhor tem mandado eu compartilhar com vocês. Tudo aconteceu no ano de 2007, tem muito tempo. E tudo começou com um caroço. Eu tive um caroço no braço. A princípio, eu pensei que era uma verruguinha, simplesmente, algo comum. E de repente, aquela verruguinha ela foi crescendo, ficando bem vermelhinha. E de repente, ela começou a sangrar. E aí eu comecei a ficar assustada, mas fui levando, né? A gente vai empurrando, dizendo amanhã eu vou no médico, depois eu vou, e foi passando o tempo e aquilo foi me incomodando porque eu tinha que sair para trabalhar e de repente eu estava no ônibus e aquilo começava a sangrar e alguém me, né, cutucava e falava, ó, seu braço está sangrando. E ali era um constrangimento para mim e aquilo começou a me incomodar e eu resolvi ir ao médico. E chegando ao médico, ele examinou, foi feito os exames e foi constatado que era um câncer de pele. E eu fiquei muito triste. Eu acho que ninguém está preparado para ouvir essa notícia, câncer. Essa palavra câncer, ela assusta muito a gente. A palavra câncer, a gente pensa logo o quê? Câncer, a gente pensa logo o quê? Morte. Falei, Senhor, morte. E ele foi bem claro, ele falou para mim que já estava profundo e já poderia ter atingido o osso do meu braço. E eu fiquei muito mais assustada. Irmão, não se preocupe, porque eu estou aqui no quintal, é barulho de carro, é pássaro cantando, mas eu estou relatando o que o Senhor fez. E eu fiquei muito assustada e com aquelas palavras ele foi bem objetivo e assim foi como se meu chão se abrisse. E ali começava todo um processo, começou uma guerra também espiritual, o adversário ele começou a me atacar. Ele falava para mim que eu não ia ver a minha filha crescer. Minha filha era mais nova, ela era bem pequena, dependia muito de mim ainda. Tenho mais duas filhas, mas já eram mais crescidas. E a minha maior preocupação era deixar minha filha caçula. Ela era bem apegada a mim. E eu ficava ali pensando como queria ser. E o adversário dizia: você não vai criar sua filha. E quando a gente passa pelo deserto, é no deserto que o inimigo vem nos atacar. Mas, irmão, o inimigo, ele ataca. Ele atacou Jesus no deserto, que era filho de Deus, ele não se intimidou e não é na minha e na tua vida que ele vai se intimidar. Então, nos nossos momentos de deserto, o adversário vem e ele começa a soprar mentira aos nossos ouvidos. E ele começou a soprar mentiras e eu comecei a entrar numa guerra muito grande, um desespero. E eu tinha que continuar trabalhando e ali aguardando no Senhor, aguardando, né, os médicos, eles fazerem o procedimento, o tratamento, mas confiando no Senhor. E nessa época, era época de congresso da minha igreja. Eu estava recentemente chegada àquela congregação, havia mudado de congregação, eu estava entrando para uma igreja nova, uma matriz, que é do campo de Madureira, Assembleia de Deus. Eu estava chegando ali recentemente e era a época de congresso de mulheres e eu resolvi participar daquele congresso, não diretamente, mas indiretamente, porque eu estava acabando de chegar ali, não tinha feito uniforme, mas estava ansiosa por participar daquele congresso, que eu já tinha ouvido falar que era uma bênção muito grande. E chegou o dia do congresso, era um dia de sábado, e eu saí de casa e eu falei, Senhor, hoje eu preciso de um milagre teu. Senhor, hoje eu preciso que o Senhor venha intervir na minha vida, eu preciso que tu opere o milagre em mim. E ali eu enfaixei o meu braço para que ele não sangrasse, me sujasse, enfaixei com uma faixa. E eu fui em direção àquele congresso, cheguei ali e aquele congresso começou a acontecer.
e Deus ele começou a se manifestar, os hinos que eu ouvia foi alimentando a minha alma, a alegria foi invadindo o meu coração e de repente se apresentou a banda Kainon, uma banda bem conhecida hoje, mas eu acho que naquele tempo não era tão conhecida, e aquele componente daquela banda, o componente daquela banda, ele começou a relatar um testemunho, ele começou a dar um testemunho, e esse testemunho ele é muito bem gravado na minha mente, porque foi o momento do meu milagre. Então eu tenho ele gravado na minha mente, aquele homem ele falava, aquele irmão ele falava que Deus havia curado ele, porque ele havia sofrido um acidente, e ele tinha recebido o diagnóstico que ele nunca mais iria andar, que ele iria ficar numa cadeira de roda, e ele estava condenado a ficar numa cadeira de roda, e ele disse que estava dentro do hospital, de um quarto, de uma enfermaria, e disse que o médico falou aquilo para ele, e disse que ele não aceitou, e ele começou a pedir ao Senhor que o curasse, que o Senhor jogasse por terra toda a paralisia, que o Senhor tocasse na vida dele, que ele não aceitava aquela palavra do médico, e disse que de repente ele foi tocado, o quarto foi inundado de uma glória, aquela enfermaria foi inundada de uma glória tão grande, e ele foi tocado, e o Senhor mandasse que ele levantasse daquele leito, e ele começasse a andar, e ele obedeceu à voz do Senhor, e disse que ele começou a andar dentro daquele quarto, isso ele contando, e eu ouvindo aquele testemunho. Então, quando eu ouvi esse testemunho, a minha alma se alegrou. Aí eu falei, Deus, se tu curou ele, tu pode me curar. Senhor, se tu tocou nele, tu pode tocar nesse câncer agora. E o Senhor falava para mim, irmão, estava no banco, bem atrás, porque os bancos, irmão, não repare não, porque eu estou segurando o celular, estou improvisando aqui. Eu falei, Senhor, eu vou improvisar, e agora o momento é esse, eu tenho que testemunhar de ti, Senhor. E eu estou aqui segurando, está mexendo um pouco a câmera, meu braço está um pouco cansado, mas eu vou continuar. E ele falava isso, e eu falei, Senhor, o momento é agora, como tu curou ele, Senhor, tu pode me curar, Senhor. Tu pode também me curar desse câncer. E o Senhor falava para mim, eu estava bem atrás, conforme eu já falei, porque era congresso, e congresso a igreja enche, são muitas irmãs, naquela época, eu acho que eram as 150, agora passa de 300 mulheres, tudo uniformizada, glorificando. É festa, irmão, congresso de mulheres é festa. E eu estava bem no cantinho, ali, mas ligada com o Senhor, e de repente o Senhor disse, coloca a mão no teu braço e repreende esse câncer. E ali no cantinho, aquela glória inundou a igreja, todo mundo ouvindo aquele testemunho, a igreja foi inundada de uma glória, de um poder tão grande, e ninguém olhava para ninguém, e eu não queria saber se tinha alguém olhando, eu queria obedecer a voz do Senhor, e eu comecei a tocar no meu braço, e eu comecei a falar, caroço maligno, eu te repreendo no nome de Jesus, eu te repreendo, sai do meu braço, sai do meu corpo, sai do meu braço agora, câncer maligno, eu te repreendo. Irmão, e no momento que eu comecei a falar aquilo ali, eu comecei a sentir um fogo começou a arder, começou a queimar o meu braço, começou a queimar, e eu comecei a sentir o poder de Deus de uma forma tão gloriosa, eu comecei a sentir a cura, porque era um fogo gostoso, ele queimava, e o Senhor me usava em línguas, eu comecei a falar em línguas estranhas, eu comecei a me alegrar, e eu comecei a sentir o poder de Deus sobrenatural sobre a minha vida. E passou aquela noite, eu vim para casa, e passou no outro dia, era Santa Ceia, fui para Santa Ceia, e chegando ali na Santa Ceia, foi dada uma oportunidade, o irmão, que ele é cantor, o irmão Sirley, ele já saiu da nossa igreja, mas ele ficou ali durante muitos anos, e ele foi tomado em profecias, e ele foi tomado, e Deus começou a usar ele para falar o que tinha acontecido na noite anterior. E eu me lembro muito bem dessa profecia. De repente ele falou, o Senhor usou os lábios dele e começou a falar, eu curei caroço maligno na noite de ontem, e eu sabia que era eu. Eu estava ali, eu disse, Senhor, sou eu fui curada. Irmão, eu fico emocionada porque a nossa memória ela volta exatamente daquilo tudo que aconteceu. E eu sabia que o Senhor não só tinha me curado, mas o Senhor estava testificando, o Senhor estava comprovando que ele tinha me curado.
E a partir daquele momento não teve mais demônio que tirasse a minha fé, a minha confiança, não teve mais demônio que me colocasse medo, porque entrou em mim uma confiança tão grande e eu só esperava o dia de retornar ao médico, fazer novos exames para comprovar a cura. E assim foi feito, retornei aos médicos e ali quando ele foi me entregar o envelope, ele abriu aquele envelope e ele disse: você não tem mais nada, não é maligno, mas era maligno, mas o Senhor tinha transformado em um caroço benigno. Tive que passar por uma pequena cirurgia, mas foi coisa rápida, mas o câncer realmente já estava profundo, era uma verruguinha do lado de fora, mas para dentro tinha uma grande quantidade de massa, foi retirado, levei alguns pontos, mas eu fui curada. Aleluia, hoje a minha alma se alegra, hoje o Senhor trouxe a minha memória. Traga à tua memória aquilo que te traz esperança. Creia que como o Senhor me curou, Ele pode curar a sua vida. O Senhor ainda cura, o Senhor ainda opera milagres. Ele é um Deus de milagres, para Ele não existe nada impossível. A palavra câncer, ela assusta, a palavra assusta muito, mas o Senhor, Ele cura, Ele continua curando, seja de câncer, seja de Covid-19, seja de tuberculose, pneumonia, seja qual for a doença, Ele ainda continua curando. Creia que o Senhor cura. Amém.